para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque aqui ele está falando dos que já tinham partido para a presença do Senhor, e eram muitos, né? Porque era um tempo de muita perseguição, muito martírio também, muitos cristãos eram martirizados, eram vendidos como escravos, perdiam todos os seus bens. E então, essa é uma palavra de consolo. E o cristão, ele tem que levar essa palavra de consolo o tempo todo, porque os demais que não têm esperança. Quem são os que não têm esperança? Vamos ver se tem alguém aqui entre essas pessoas que estão me ouvindo agora, que não tem esperança. O que é não ter esperança? Não ter esperança é você não ter certeza absoluta para onde você vai a hora que sair aqui desse mundo. Se você não tem essa certeza absoluta, está faltando alguma coisa aí no evangelho que você escutou. Porque a palavra de Deus é muito clara. O Senhor prometeu: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem. Não terá, talvez, porventura, quem sabe, não. Tem a vida eterna. Não entrará em condenação ou juízo, mas passou da morte para a vida. Tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Então, essa é uma situação já definitiva, né? Já decidida, e nós temos que estar sempre atentos para não nos deixarmos levar pelo mau entendimento que muitas religiões colocam. Por que o mau entendimento? Porque muitas religiões pregam o evangelho distorcido, que é aquele que, se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você for um menino ruinzinho, você vai para o inferno. Então, se uma pessoa diz que tem certeza de que vai para o céu, você fala assim: mas isso é muita pretensão, né? Como é que você pode ter certeza que vai para o céu, se para ir para o céu precisa ser bonzinho? Não é qualquer jeito que vai para o céu. Mas isso é a religião que inventou isso. Não está na Bíblia. Quem crê, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mas às vezes existem versículos que causam uma compreensão incorreta. Por exemplo, João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 28. Ali diz que não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Tá aí, eu falei para você que é só os bonzinhos que vão ressuscitar e vão para a ressurreição da vida, que vão para o céu, tá vendo aí? Não é isso que está escrito aí. Na realidade, o versículo está falando do apanhado geral e final de tudo, do cômputo final. Os que aparecem aí nesse versículo com a característica de terem feito o bem são aqueles que foram salvos pela fé em Cristo, não por obras, mas foram salvos para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Isso está em Efésios capítulo 2, ou seja, foram salvos com um propósito. Deus não salva ninguém sem um propósito, sem um objetivo. Ele nos salvou com um propósito, de sermos úteis nas mãos dele. Então, os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida? Sim, claro, porque os que são salvos têm a capacidade agora de fazer o bem. Então, está corretíssimo. Mas não é o inverso. Aqui não diz que a salvação é pelo fazer bem, porque você não pode descartar todas as outras passagens que demonstram que a salvação é pela fé. Uma vez salvo pela fé, você está designado e capacitado a fazer o bem. Agora, os outros, os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Mas espera aí, eu tenho uma tia lá que ela faz muito bem, mas ela não crê em Jesus, ela é espírita, mas ela faz muito bem. Ela faz muita caridade, ela ajuda muita gente, etc. Ou ela é ateia, né? Mas não crê em Jesus, não crê em nada. Como é que faz? Daí, aqui fala que ela fazia o bem, então ela também está salva, vai ressurreitar. Não.
Ah, mas aqui fala que os que fizerem o mal é que irão para a ressurreição da condenação. Sim, sim, esses. Ué, mas não entendo. É o seguinte: toda obra do ímpio é pecado. Tem um versículo que fala lá no Antigo Testamento que a fazenda do ímpio é pecado. Os bens do ímpio são pecado. Tudo que o ímpio põe a mão, ele suja, porque ele está contaminado pelo pecado. Então, se você acha que pode fazer o bem para Deus, você só poderá fazer bem depois de ter nascido de novo. Com essa vida natural, descendente de Adão, com a vida que você veio ao mundo, você não tem condições de fazer o bem. Simplesmente assim, porque Deus não aceita a obra do ímpio. Ele não aceita. E ele não vai também se deixar comprar, né? A salvação não é uma coisa que você adquire oferecendo a Deus, fazendo de Deus devedor, né? Olha, Senhor, olha quanta coisa eu fiz, me dá aqui agora a minha parte, me dá a salvação. Não, pode esquecer. Ninguém vai conseguir fazer Deus devedor